Olá, estamos iniciando nossa aula número 58, ainda dentro do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Aqui nosso Evangelho segundo o Espiritismo, edição do Centro Espírita Leon Denis, é uma edição confiável. Aliás, uma tradução confiável. Quero pedir aqui pelo nosso César Faria, que está na UTI do Hospital Unimed, na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca. Eu peço que vocês concentrem energia em cima dele, porque o espírito dele tem que reagir à situação que ele passa. Essas situações de UTI dependem muito de uma força psicológica, e nós sabemos que o espírito é que produz a força psicológica, né? Não é o cérebro, é o espírito. Portanto, que o espírito do nosso irmão, amigo César, receba muita energia e ele comece a lutar para sair desse quadro, porque não são só os remédios que vão conseguir que ele saia da UTI. Vai ser o desejo íntimo dele, a força de vontade dele, a lucidez do espírito dele, embora esteja sedado, a lucidez, essa força mental que ele tem que atuar, aurir no espiritualidade superior e transformar em energia de cura. É isso que pedimos pelo nosso irmão César. Também gostaria de falar a vocês sobre a aula de hoje, que ainda fala Amai os vossos inimigos. Eu gostaria muito que vocês trouxessem os seus problemas com os inimigos. Eu não vou dar o nome de ninguém, não vou falar. Vocês vão dizer, olha, eu tenho um problema assim assado com a minha irmã, com a minha mãe, com a minha mulher, meu sócio, seja quem for. Vocês tragam os seus problemas, descrevam eles. Eu vou ter uma aula especial só para orientar vocês a superar essa crise. E os seus nomes vão ficar no mais absoluto anonimato, tá? Então vamos ver se a gente consegue interagir com essa luta contra os inimigos, não é isso? Bem, na aula anterior, nós tivemos o ensejo de mostrar que o nosso espiritismo é totalmente evolutivo. Dentro desse quadro aqui, que é a pergunta 115 do Livro dos Espíritos, em edição do Centro Espírita Leon Denis, Rio de Janeiro, 2016. A pergunta 115 diz o seguinte, a resposta: Deus criou os espíritos, simples e ignorantes. Quer dizer, simples, o que são? Não têm grandes desejos, são elementares ainda. Ignorantes, não têm conhecimentos, quer dizer, sem grandes desejos e sem conhecimentos. Foi a origem de tudo. Deus, a cada um deles, deu a missão de esclarecê-los, quer dizer, o objeto da vida deles é buscar o conhecimento intelectual e moral e fazê-los chegar progressivamente à perfeição. Quer dizer, dentro desse movimento reencarnatório de N encarnações, eles adquirirem mais saber em moralidade e mais conhecimentos intelectuais, aperfeiçoando-se a si próprios. Pelo conhecimento da verdade, fazê-los crescer progressivamente, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de Deus, ou seja, nós vamos evoluir sabendo cada vez mais a verdade, consoante que Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ele espelhava ele mesmo a verdade. Ele não é a verdade, ele transmite a verdade, né? Pelo conhecimento, então, da verdade, vamos nos aproximar da nossa origem, Deus. Essa é a pergunta 115, mostrando o processo evolutivo de todos nós. Em seguida, nós temos que colocar o ponto básico da aula, que é o texto: Amai aos vossos inimigos, perdoai os que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Bom, esse inimigo é a grande provação nossa. Mas o Espiritismo, quando vê o inimigo, que é a grande provação, o grande teste da nossa capacitação de superar, ele não tem uma abordagem de dizer, você é culpado, isso é um castigo para você, isso é uma punição. O Espiritismo não é masoquista. Nós abominamos o masoquismo. Nós amamos
a proatividade, a luta pela vida e pelos nossos valores. Então, essa postura de castigo, essa postura medieval, clerical medieval, que nós temos que sofrer, nós tiramos do caminho. Porque o Espiritismo é dinâmico. Ele mostra que essa situação do aparecimento do nosso inimigo é um movimento de desafio à nossa capacidade intelectual e moral para que nós evoluímos de acordo com a lei do progresso. Então, para nós, essa situação que a gente passa da prova, da provação frente ao inimigo, é vista como um teste. Um teste. Não é um mal, é um teste. O atleta corre lá 100 metros em tantos segundos. É um teste. É o teste que nós temos que passar. E o teste nos suscita o quê? O amor ao próximo e o perdão, as duas coisas. Quer dizer, nós temos que amar esse inimigo e perdoá-lo. Não é? Mas tudo isso ligado a esse processo de evolução, e jamais de pena, de castigo, de comiseração, de miserabilidade, de sofrimento, de dor, de silício, seja o que for. Nós não somos isso. Não somos isso. Somos filhos de Deus. Temos que ver isso com positividade. Ah, minha vida está desgraçada. Não está desgraçada. Nós vamos trabalhar para melhorar essa vida. Vamos entrar nisso e vamos estudar. Portanto, a questão teste aqui amar os vossos inimigos e a existência dos inimigos constitui uma condição de evolução do nosso próprio progresso. Agora, dentro disso, vamos ver o que quis Allan Kardec abriu nesse texto aqui e o que ele diz para nós. Bem, amar os inimigos. Diz Allan Kardec, esse termo amar, ele configura uma pobreza da linguagem na época lá dos judeus. Os judeus tinham quantos vocábulos lá? 4.000 vocábulos, não é? Só, tinham mais. Hoje a gente tem aqui na língua portuguesa quantos? Sei lá, 80.000, 100.000, não sei quantos são. Mas a linguagem era muito própria. E o mesmo termo, ele tinha diversas significações de acordo com o contexto. Ou seja, a mesma palavra podia exprimir diversos sentimentos dentro de determinado texto. Então, para a gente diferenciar isso, nós temos que aplicar a nossa lógica, a nossa razão, o nosso bom senso para buscar a verdadeira significação da palavra amar e não seguir ela literalmente. E nem utopicamente, como eu falei. Até eu fiquei assim meio chateado, porque o sujeito diz assim, eu que vos dou aqui o mandamento, o que o senhor acha? Perguntou a liderança espírita. Eu digo que amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e repete Jesus. Isso é muito bonito, mas isso não é a realidade que nós estamos vivendo. Nem ele está vivendo que está dizendo isso. É impossível ele viver isso, senão não tinha encarnado na Terra. Então, nesse sentido, nós temos que abrir a linguagem. O que significa realmente o amor no contexto, na postura que Jesus falou? Bom, o que exclui o amor para nós? A ternura que se tem por um amigo pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança por um inimigo. Eu não posso ter confiança por um inimigo. Nem a ternura que eu tenho por um meu amigo. Meus amigos lá do Rio, né? Amigos lá do Frei Luís. Não posso ter, não adianta. Não se pode ter confiança naquele que sabe que nos quer mal. Eu não posso ter confiança num sujeito que pelas minhas costas pode me apunhalar. Não posso. Não posso. Entre pessoas que se suspeitam umas das outras, não pode haver manifestações de simpatia. Pode haver manifestações de hipocrisia, mas não de simpatia. Não pode se sentir o mesmo prazer de se encontrar um amigo quando se encontra um inimigo. Pelo contrário, quando vemos o inimigo, às vezes queremos atravessar a calçada, temos um desconforto interno e às vezes uma aversão. Prazer de encontrar um amigo, de conversar com gente que a gente ama, que a gente está bem, é uma coisa. Prazer de encontrar o inimigo, não há prazer, há desprazer. Então, como nenhum desses tópicos aqui que eu falei configura a palavra amar, pelo contrário, elas configuram uma palavra de rejeição
de desconfiança, de insegurança, né? De mal-estar, de desconforto. O que então, meu Deus, é amar ao inimigo? Qual é a verdadeira significação daqui que Jesus propôs lá atrás? E hoje o Espiritismo, como eu disse, 1857 anos após, abre. Amar ao inimigo, para mim, para você, para todos, é não ter ódio dele. É não ter rancor dele, por ele. É não ter mágoa. É não ter sentimentos ou desejos de vingança. Isso a gente faz a reflexão e a autoanálise. Se a gente tem ódio, a gente tem que tirar isso do caminho. Se a gente tem um rancor, a gente tem que superar. Se há sempre desejo de vingança, jamais, jamais há uma lei da causa e efeito. O que eu fizer ao outro será feito a mim. Então eu tenho que trabalhar isso com docitude, com mansetude, com beleza, com amor, esse desafio que o inimigo nos traz, esse espinho, com muito jeito, com muita brandura. Eu tenho que perdoar esse indivíduo. Eu entendo que ele é incompetente, que ele fez uma série de coisas, que até, vamos supor, que me roubou, me traiu, mas eu perdoo e deixo ele entregue à justiça de Deus. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Todo dia a gente vê aí que o sujeito morreu. Hoje mesmo morreu um sujeito que roubou lá em São Paulo, que eu não quero dizer o nome, um sujeito do judiciário, roubou. Onde é que está o dinheiro dele? Qual é a gaveta que o caixão dele tem? Tem muita gaveta lá? Tem cofre lá dentro? Não tem. Então ele agora, todas as ações que ele fez, cometeu, ele vai ter que responder por elas. Não sejamos juízes de ninguém, não. É muito pesado ser juiz, ser crítico, sabe? Isso pesa muito, a soda amarga a nossa vida. Vamos ser doces, deixa ele lá, a justiça virá nessa, noutra encarnação, na vida espiritual. Vamos seguir o nosso caminho pacificamente. Não colocar obstáculo à reconciliação. Se ele quiser reconciliar, vamos reconciliar. Ou nós tentamos reconciliar. Se não, continuamos. A nossa intenção foi a melhor. E Deus reconhece a nossa boa intenção. Não desejar a essa pessoa o mal, de qualquer maneira. Não desejar prejudicá-lo. Nem por palavras, nem por sentimentos e nem por ações. Deixa ele lá. Bem, vocês estão aliviados? Ninguém está querendo que vocês abracem e beijem seu inimigo. Ninguém está querendo. Nem Jesus pediu isso. Isso aqui tem outra interpretação que o Espiritismo nos dá. Mas nós estamos querendo, sim, que vocês sejam felizes. E nós também aqui, do lado da tela, sejamos felizes. E para sermos felizes, nós temos que estar limpos de coração, sermos humildes, sermos brandos, pacíficos, indulgentes, benevolentes, caritativos, meigos, doces, amigos dos amigos. Portanto, essa é a nossa tradução do amar ao inimigo. Ou seja, é a mesma coisa, ou quase a mesma, do amar ao próximo, só com um degrau acima, que nos exige um sentimento mais forte de autoanálise, de reformulação espiritual. É isso que nós queríamos dizer nessa passagem de hoje. Vocês que têm os inimigos, pensem nisso. Não se liguem a ele pela mente, porque se você entra em contato com ele mentalmente, você vibra contra ele, você faz a sintonia. Uma questão até de energia mental que nós vamos estudar aqui. Deixe lá, deixe ele no cantinho. Se ele vier, não responda. Sai, não conteste, não entre em atrito, não dialogue, não fique em conflito, em dissensão. Saia. Quando dois querem, quando um quer, dois não brigam. Fique na sua. E vamos caminhar nessa pacificidade que nos dá muita felicidade, muita alegria. Amanhã nos veremos pela graça de Deus.